Doutor Dimas Covas, que prazer em ouvir o senhor. O senhor também, com certeza, é fã do Roberto Carlos, né? Fiquei falando bem a hora do Roberto Carlos aqui. Por um momento esqueci aumento de preço, de pandemia, de vacina, de tudo. Por um momento assim, parece que eu me permiti ficar um pouco mais tranquilo e acordar desse pesadelo que a gente vive acordado e dorme sonhando com ele, não é? Ainda mais o senhor, que é uma das esperanças da população brasileira e, por que não dizer, mundial, porque todos somos um grande organismo lutando contra esse vírus no mundo. Mas, com certeza, o senhor está nessa geração aí de fãs do Roberto Carlos. Deve gostar também de rock and roll, mas nada impede que goste do Roberto Carlos. Acho que todos nós nos sentimos felizes em ver o rei Roberto Carlos completando 80 anos. Bom dia, doutor Dimas Covas, é um prazer enorme falar com o senhor. Bom dia, Datena. Óbvio que eu sou um grande fã do Roberto Carlos, e também sou do rock brasileiro e rock internacional, na realidade. São as músicas que marcaram a minha infância e minha adolescência, acho que de todos nós, né? E Roberto Carlos obviamente, um dos maiores, se não for, dos maiores ídolos da minha geração, né? Sem dúvida nenhuma. Doutor, o senhor tem sido um portador de boas notícias, não é? Mas de más também. Mas isso faz parte, porque quando você dá a má notícia, tem sempre a esperança de que venha a boa logo em seguida. Hoje chegaram mais insumos aí, o ingrediente da receita do bolo para envasamento da esperança. Eu acho que vacina devia ser substituída pela esperança, que a esperança de salvar o mundo é a vacina. E chegaram mais insumos e esperança para quantas pessoas desses insumos para que a máquina do Butantan, que é uma máquina centenária, ultra capaz, reconhecidamente como um dos maiores institutos de pesquisa e científicos do mundo, o que chegou hoje dá para gerar esperança para quantos milhões de brasileiros? 5 milhões quantos brasileiros que estão? 5 milhões de pessoas, Datena. 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas, foram 3 mil litros. 5 milhões de pessoas. O Butantan entregou hoje também vacinas prontas, né? Entregamos hoje 700 mil vacinas. Completamos aí já 41 milhões e 400 mil doses de vacinas entregues ao Brasil. E essas 3 mil esses 3 mil litros começam a ser processados ainda no dia de hoje, e o que nos permite já, a partir do próximo dia 3 de maio, voltar a entregar vacinas ao Ministério da Saúde. O Butantan trabalha duramente para que essas vacinas sejam produzidas o mais rapidamente possível, e temos cumprido o nosso compromisso com o Ministério. Quer dizer, o Ministério comprou muitas vacinas, mas nós temos cumprido. Quer dizer, nós realmente estamos entregando 80% das vacinas aí que o Brasil já usou foram entregues pelo Butantan, né? E esperamos até agosto completar 100 milhões de doses. Quer dizer, como eu disse, 41.400 já entregues, né? E vamos entregar mais em torno de 54 milhões até o final de agosto, né? Esse é o nosso compromisso aí com o Ministério da Saúde e com a população. Eu ia sugerir ao governador que gosta de expressar, dizem que ele gosta de marketing, eu estou pensando em outra coisa, expressar a nossa gratidão, né, aos cientistas do Butantan e, por consequência, do Brasil inteiro. Porque nós temos uma plataforma de cientistas aqui, de gente que é renomada no mundo inteiro. Na questão de vacinas, vírus, doenças tropicais e coisas que tais, o Butantan, quando você fala Butantan, é um nome que é respeitado em qualquer canto mais longínquo do mundo, até os centros mais avançados em tecnologia. Eu gostaria de sugerir ao governador de São Paulo, que aliás gosta disso e ele faz isso muito bem,
mas de uma forma meritória que se erguesse um monumento aos cientistas do Butantan, que representaria esse monumento, um monumento aos cientistas brasileiros, que foram importantes de uma maneira assim definitiva no combate à pandemia. Porque o Brasil realmente é abençoado. Eu não digo que Deus é brasileiro, porque ele é onipresente. Mas quando chegou essa doença, já pegou um instituto que é expert em fabricação de vacinas, soros antiofídicos, remédios, enfim. Tem uma base de cientistas que se prepara para esse tipo de virulência, de doenças, de todos os tipos, e de vacina. Né? A mesma coisa a Fiocruz, um pouco mais jovem, acho que um ano mais jovem, lá no Rio de Janeiro. Porque essa competição boba que existe entre os mortais não existe entre a classe científica. A classe científica quer se ajudar para ajudar você que está nos ouvindo. Então, já que o governador Dória gosta tanto de marcar datas, porque nós estamos enfrentando o pior flagelo da era moderna. Nada mais justo do que fazer uma homenagem aos cientistas brasileiros que são tão esquecidos. Médicos e enfermeiros, é claro, quem trabalha em hospital, serviço essencial, todos eles devem ser lembrados de uma maneira fantástica. Mas o cientista é aquela figura que você ouve falar como se não existisse, como se fosse um filme de ficção mesmo. Você imagina um sujeito dentro de um laboratório lá escondidinho e tal, e que nunca, na verdade, você, a não ser, obviamente, em casos pontuais, né, de gente que ganha prêmio Nobel ou coisa parecida, mas tem tanta gente brilhante que passa pela vida como cientista e que é responsável por tantas conquistas brilhantes que ninguém nunca ouviu falar. Então, eu acho que nada mais justo do que um monumento a vocês do Butantan e aos cientistas brasileiros por ter conseguido enfrentar essa doença até agora com uma capacidade impressionante, né? Sem politizar a doença, sem nada. Difícil num momento como esse, de polarização de tudo no Brasil, até de sentimentos. Meus parabéns a vocês que mereciam um monumento. Doutor Dimas, essas vacinas irão para o Ministério da Saúde. São Paulo fica com quanto? E até que ponto o cronograma de vacinas pode ser seguido aqui em São Paulo? Bom, Datena, o Estado de São Paulo, ele, de todos os lotes de vacina que nós entregamos, ele fica com 22,6%, que é o correspondente à representação populacional do Estado de São Paulo. Né? Então, sempre tem sido assim, não só com a vacina do Butantan, mas inclusive com a vacina que vem da Fiocruz, né? Sempre respeitado aí esse percentual que corresponde à população. Nós começamos a produzir, como eu mencionei, essa matéria-prima chega aqui hoje no Butantan, ela passa por uma inspeção de qualidade, né, e entra em produção, um ciclo de produção de 15 dias, né, de 15 a 20 dias, se não tiver nenhum tipo de problema, né, e mesmo os problemas que acontecem são problemas habituais, né, não se espera que tenha nenhuma alteração, enfim, mas são problemas do ciclo da qualidade do produto, né? Então é de 15 a 20 dias, nós já voltamos então, a partir desse prazo, a entregar essas vacinas ao Ministério. Estamos prevendo a retomada no dia 3 de maio, quer dizer, teve essa interrupção por falta de matéria-prima, que atrasou quase 15 dias a chegada dessa matéria-prima, por uma questão até burocrática lá na China, quer dizer, a China nesse momento está não só fazendo um grande programa de vacinação dos chineses, mas também está sendo demandada por muitos países. Quer dizer, a China é um grande produtor de vacinas e que tem remetido essas vacinas para vários países do mundo. E então houve aí, por uma questão até burocrática, né, um atraso e que esperamos que não aconteça mais. Quer dizer, hoje ainda tenho, agora na parte da tarde, uma reunião com o embaixador da China aqui no Brasil, e ele tem nos assegurado que a China tem feito todo o esforço aí
para que não falte matéria-prima para o Brasil. No caso da vacina do Butantan e também no caso da vacina da Fiocruz, que ambas as matérias-primas vêm da China, né? Então, a China tem dito que a vacina é um bem mundial e eles estão fazendo todo o esforço para atender aqui também, de forma solidária, o Brasil. Quando você fala em 5 milhões de doses, é uma coisa tão significativa, porque hoje a nação que é tida como a nação que aplicou de uma forma correta a vacinação, vacinou rapidamente e tal, é Israel. Israel tem entre 9 e 11 milhões de habitantes, 9 milhões de habitantes. Quer dizer que essas vacinas aí seriam mais da metade do que Israel aplicou. Israel é tido hoje como um exemplo de país que vacinou, que as pessoas estão voltando a viver quase que normalmente, e são 5 milhões de doses que nós temos aqui, 5 milhões de doses que chegaram hoje. Parece pouco no universo do Brasil, mas se você pegar no universo de aplicação de vacinas no mundo, eu estava lendo, acho que na Espanha outro dia, a vacinação chegou a 4 milhões agora há pouco. A Espanha é um grande país do mundo, é um país que tem a população relativa do estado de São Paulo. Então, a vacinação aqui em São Paulo tem sido muito maior do que qualquer expectativa que a gente podia gerar, muito em função do Instituto Butantan e também da vontade do Dória, que eu critico muito, mas quando ele precisa receber um elogio, eu elogio. Eu preferia não elogiar, mas quando merece, eu sou obrigado a elogiar, porque ele tem os seus méritos, sim, em ter buscado a vacina. Tem um monte de defeito, como todos nós, só você pegar a Bíblia, né? O único cara perfeito da Bíblia é Deus. E eu sou católico, acredito na Bíblia e acredito que Deus seja perfeito, que todos nós erramos. Mas o Dória tem que ser reconhecido pelo esforço dele em correr atrás da vacina, isso eu não tenho dúvida. Politizou a vacina, isso é problema que não é para ser discutido. Mas essas doses são significativas em relação, por exemplo, a essas nações que eu estou falando aqui e tantas outras, não é, doutor? Não é pouca coisa. 5 milhões de doses são 5 milhões de doses respeitáveis, né? Tomara que, é claro, o Butantan tenha os insumos para continuar produzindo vacinas para vacinar talvez o país inteiro com a Fiocruz. Mas, por enquanto, não adianta você falar de 100 milhões de doses da Pfizer, não adianta você falar de não sei quantos milhões de doses da Janssen. Né? Nós só temos o Butantan num primeiro plano e destacado, né, porque teve menos problemas, e a Fiocruz. Nós não temos mais nada, o resto é promessa. E a maioria desses países não está cumprindo com essas entregas, e os Estados Unidos já falam em terceira dose, talvez de reserva estratégica. Então, nós estamos dependendo de 2 institutos magníficos. Em primeiro, muito na frente, por uma questão também da vontade do governador, do trabalho do Dimas e da equipe dele, mas nós só temos o Butantan e a Fiocruz, não adianta ficar falando de outra coisa. Porque outra coisa a gente não sabe se vem. Não é isso, doutor? É isso mesmo, Datena. O mundo está precisando de vacinas. A demanda mundial é muito grande. E as grandes companhias estão tendo dificuldades, inclusive, de abastecimento nas suas sedes. Né? É assim, por exemplo, com as vacinas da Pfizer, da Moderna nos Estados Unidos. É assim com a própria AstraZeneca na Europa. Quer dizer, países da Europa que contrataram grandes quantidades de vacinas estão tendo dificuldade para receber esses quantitativos. Essa dificuldade vai persistir até meados desse ano, até julho, agosto desse ano, nós vamos ter ainda essa demanda, né, muito grande de vacinas. A partir do segundo semestre, provavelmente essa situação melhora, porque essas companhias aumentaram a sua capacidade produtiva, quer dizer, investiram em fábricas, começaram a melhorar os seus processos de produção. Então, a questão da vacinação aqui no Brasil vai melhorar muito a partir de julho, agosto do próximo ano, quando chegarão, de fato, mais vacinas, aí todas essas que você mencionou, que foram contratadas e que virão em grandes volumes. Então, no segundo semestre, possivelmente, nós vamos avançar muito rapidamente na meta de vacinação. Até julho, né, eu imagino que nós vamos ter aí alguma dificuldade
E realmente o Butantan e a Fiocruz são as espinhas dorsais desse programa, né? Eu acho que a partir de agosto, sim, chegarão outras vacinas e que são necessárias. Quer dizer, todas as vacinas nesse momento que tenham aí eficácia demonstrada, que tenham sido registradas na nossa Anvisa, são necessárias. Quer dizer, nós precisamos correr, né, com a vacinação, porque é a única arma que nós dispomos de enfrentamento da pandemia. Quer dizer, se nós tivéssemos uma vacinação mais acelerada, obviamente nós já estaríamos protegendo um contingente da população, principalmente o contingente dos idosos, né? Quer dizer, está progredindo, felizmente os idosos estão sendo já quase próximos aí da faixa de 60 anos, mas nós temos que avançar mais, nós temos que ir, inclusive, para os idosos da casa dos 50 anos a mais, as pessoas com comorbidades, que também são muito importantes serem vacinadas, ou seja, nós devemos proteger principalmente aqueles que estão em risco de ter a infecção e de morrer, né? Os mais jovens, quer dizer, eles são mais resistentes, né? Têm mais resistência às formas mais graves da doença, e eles podem ficar para um segundo momento, lá para o segundo semestre, né? Mais para o fim do ano, para serem vacinados. Bom, é claro que a gente fica dependendo de quem tem o IFA, né? Porque é o ingrediente da receita do bolo da vacina. E é a China que mais tem, né? Que produz mais. O Butantan está preparando a sua planta para também fabricar esse ingrediente aqui? O Butantan está com uma fábrica já em adiantado processo de reforma. Até o final desse ano vai entrar em operação e esperamos já, a partir do próximo ano, a produção de pelo menos 100 milhões de doses dessa vacina especificamente, que é a vacina que ficou conhecida aí como Coronavac. Mas nós temos outras iniciativas, nós temos uma segunda vacina que está em desenvolvimento, que é chamada Butanvac, né? É numa outra plataforma de produção, uma plataforma que já existe, uma fábrica que já existe, que é a mesma fábrica que produz a vacina da gripe. Quer dizer, o Butantan possui a maior fábrica de vacina da gripe do hemisfério sul, uma fábrica que tem capacidade aí de produção de 160 milhões de doses por ano, né? Então, a partir de maio, quando nós terminamos a produção da vacina da gripe, nós pretendemos iniciar a produção dessa segunda vacina, a chamada Butanvac. É uma vacina que está em desenvolvimento, acelerado nesse momento, ainda precisa passar por uma fase de estudos clínicos, mas esperamos que tudo isso aconteça e que no segundo semestre nós tenhamos também a Butanvac, e aí nós já poderemos ter uma partida inicial aí de 50 a 100 milhões de doses dessa vacina, né? Então, também existe esse esforço do Butantan de não ficar com uma única vacina, com uma única tecnologia, mas já investir numa segunda tecnologia, uma tecnologia já aperfeiçoada, né? É o que eu tenho dito, versão 2.0 da vacina, né? Porque ela já incorpora essas variantes que estão circulando, ela já tem uma capacidade de estímulo do sistema imunológico melhorada, quer dizer, tudo que nós já aprendemos com as vacinas que existem até então, essa já incorpora, e é por isso que eu tenho dito que será a versão 2.0 da vacina, né? Então, nós estamos fazendo um grande investimento nesse desenvolvimento e esperamos que tudo ocorra bem e no segundo semestre também tenhamos essa vacina. Um país que tem uma economia frágil como a nossa, apesar da grande potência que é em termos de economia, há uma série de dificuldades, divisão de renda que não cabe aqui a gente discutir, mas tem muita gente desempregada, tem muita gente passando fome e a gente tem uma dificuldade enorme porque não tem os recursos necessários, e ainda mais agora, depois de uma quebradeira do governo Dilma Manteiga, né, que nos levou à pior recessão econômica, a gente entra na pior recessão aí que nós tivemos nos últimos tempos, não do Brasil, mas global. A gente veio da pior recessão nossa e do pior momento econômico nosso e enfrenta um dos piores momentos econômicos do mundo nesse momento, porque essa doença ataca não só o sistema de saúde, mas ataca principalmente a economia quando paralisa. As atividades de restrição, elas são importantes para que o vírus não se espalhe, mas a nossa economia não aguenta mais, porque não é possível esse equilíbrio.
Esse equilíbrio que a gente tem que alcançar não é possível por enquanto. A vacina é a única esperança para isso, porque mesmo com a vacina a gente vai ter que ter determinados cuidados durante um bom tempo, não é? Até que haja doses mais aperfeiçoadas da vacina, que, por exemplo, a vacina hoje ela impede o sujeito de pegar a doença ou pegar numa forma mais grave, mas ela não impede, por exemplo, do sujeito continuar transmitindo. Trabalha-se nisso, né, para que você consiga combater o vírus lá na frente. Mas, diante desse quadro, o senhor, como cientista pragmático, como todo cientista tem que ser, né, o senhor vê um quadro positivo ainda, porque de toda a tragédia você tira um lado positivo. O senhor é otimista hoje, mais do que era alguns meses atrás, doutor Dimas, em relação ao Brasil? Olha, Datena, nesse momento, o Brasil está no pior momento da pandemia. Quer dizer, se nós olharmos os números, esses 3 meses, né, foram os piores meses da pandemia no Brasil. Nós estamos, nesse momento, no pico, né, dessa chamada segunda onda. Parece que começa a melhorar, né, alguns números. Aqui no estado de São Paulo, isso já é bem evidente, mas nós não sabemos ainda como o Brasil vai se comportar, né? No Brasil, as medidas da Atena são muito heterogêneas, né? Esse é um dos principais problemas. Se houvesse uma homogeneidade, quer dizer, se todos, num determinado momento, adotassem as mesmas medidas, o vírus cairia, a transmissão cairia. Mas acontece essa heterogeneidade. Então, um estado toma uma medida mais restritiva, o vírus começa a cair ali, mas os vizinhos não tomaram aquela medida, tá certo? Então, quando esse estado começa a tomar a flexibilização, começa a permitir uma circulação, vem o vírus do vizinho, vem a alta carga viral do vizinho e volta tudo à situação normal. Essa é a situação de dificuldade que nós enfrentamos no Brasil. Essa heterogeneidade, essa falta de um comando central, né, que desce, né, fala, olha, vamos fazer nacionalmente esse movimento, vamos, durante tanto tempo, vamos fazer as restrições, mas de forma uníssona, senão nós vamos ficar transmitindo epidemias, entre aspas, né, porque nós temos várias epidemias nesse momento, nós vamos ficar transmitindo epidemias de estado para estado, né, como aconteceu lá com o Amazonas, né? Quer dizer, essa variante surgiu lá de uma forma avassaladora e de lá ela foi transmitida para os outros estados e agora para outros países, né? Então, é preciso que tenha uma compreensão, e aí, se você me permite, você propôs aí homenagear os cientistas, e eu agradeço, né? Mas eu acho que o cientista precisa, antes de mais nada, da Atena, respeito, né? Ele precisa ser respeitado e precisa ter as condições para poder trabalhar. Recursos. O cientista sabe qual que é a receita, tem dito isso, né? A sociedade científica, de uma forma geral, as sociedades, né, tem se manifestado publicamente que é necessário um comando centralizado, que um combate a essa epidemia com essa gravidade só se faz de forma uníssona, né? Não há jeito de você deixar cada um por si, você está entendendo? Quer dizer, o Estado de São Paulo faz muito bem o seu trabalho, o governador lidera, mas precisaria que outros estados fizessem da mesma forma e em uníssono, fizessem ao mesmo tempo, porque senão o vírus fica circulando de uma área para outra, de uma região para outra, aí surge uma variante nova, que é um problema seríssimo, né? Você veja, a França fechou os voos do Brasil, outros países vão vão tomar a mesma medida por isso. Surgiu uma variante aqui que pode ameaçar o mundo inteiro, você está entendendo? Quer dizer, as vacinas podem não funcionar de forma adequada quanto a essa variante, e enquanto a epidemia aqui no Brasil estiver correndo da forma como está, as variantes vão continuar aparecendo, você está entendendo? Então é preciso ter uma compreensão, precisa ter um respeito muito maior à ciência e uma adesão à ciência, você está entendendo? Porque a ciência, como você mencionou, é o caminho. O monumento é bom, mas é claro que os recursos e o respeito, recursos são respeito,
porque você precisa do material de trabalho, precisa de desenvolver pesquisa, baseado no que vem de fora, e também com o que nós temos aqui, desenvolver pesquisas para a gente andar com as nossas próprias pernas. Eu disse o monumento por uma questão de respeito também, mas é claro que tem que ter recursos, é óbvio que há que ter recursos. Doutor Dimas, tem brasileiros que estão sendo, de uma forma xenofóbica, não é? Sendo até quase que agredidos lá fora por causa da variante brasileira. Não é? O mundo tem que entender também, e a gente não vê isso, quando teve a variante da Inglaterra, a gente não viu isso com cidadãos ingleses em qualquer parte do mundo. Com o Brasil tem essa diferença mesmo, por uma série de detalhes. Muito eu acho que é porque eles têm inveja da gente. Enquanto o planeta não entender que existir qualquer possibilidade de qualquer país, e principalmente um país gigantesco como o nosso, com microclimas diferentes, com lugares diferentes, onde o vírus pode se desenvolver de uma maneira, condições sociais diferentes, onde o vírus pode se envolver de maneiras diferentes, enquanto os Estados Unidos não acharem que nós fazemos parte dos Estados Unidos, enquanto nós não acharmos que a Inglaterra faz parte da gente, enquanto a França não achar que faz parte de Uganda ou de África do Sul, enquanto a Terra não pensar como Terra, a gente não derrota essa doença. Porque pode ter a gente lembra que o primeiro caso do vírus surgiu de um bicho provavelmente pulando por uma pessoa. Começou com um caso. E hoje nós temos uma pandemia que é a pior dos tempos modernos e vai passar para a história como uma das piores de todos os tempos e que pode se originar outra pandemia dessa pandemia e daí por diante. Enquanto o planeta não pensar de forma como o planeta, é por isso que eu acredito no socorro desses planetas ao Brasil. Não é por questão de generosidade, por nada. Se você não pensar no planeta, como ser humano, você está ferrado, porque pode ter um país esquecido lá num cantinho da África em que pode aparecer uma variante, como surgiu já uma doença terrível como o Ebola, que se houvesse uma capacidade dele se dispersar, como esse vírus tinha acabado com a humanidade, que ele é muito mais letal com esse vírus do que esse vírus, ele mata mais. Se tivesse a capacidade que esse vírus tem de se espalhar, mas você imagina um vírus desse, num país onde tem um vírus de maior letalidade e de repente isso pode acontecer cientificamente, um vírus se mistura com outro e um pega a capacidade que o outro não tem e aí você simplesmente tem a população planetária ou reduzida muito ou simplesmente extinta, como a gente vê em filme de ficção científica. É por isso que eu acredito que esses países vão ajudar cada vez mais o Brasil, porque o Brasil é um gigante e não interessa ao mundo um país doente se desenvolvendo variantes aqui para se espalhar para o mundo. Não tem jeito. Então acho que esses recursos devem chegar. Essa é a minha opinião. O senhor deve ter uma opinião parecida com essa também. O mundo tem que pensar em termos de mundo, porque a doença nem variantes são nossas, não é? E nem vieram daqui. Mas elas hoje estão espalhadas no mundo inteiro. Existe risco, estão perguntando aqui, da falta de segunda dose da Coronavac, doutor Dimas? Olha, Datena, na nossa programação, que foi apresentada ao Ministério, está prevista que todos que receberam a primeira dose recebam a segunda dose. O Butantan tem um esquema vacinal definido. O intervalo entre a primeira e a segunda dose ideal é 28 dias. Tá? É preciso que se tome a segunda dose, senão você não completa o esquema vacinal. Pode atrasar alguns dias? Pode atrasar alguns dias, mas tem que tomar a segunda dose. Né? É fundamental para que o sistema imunológico, né, responda de forma adequada. Né? Então, a segunda dose é necessária. Tem muitos estados aí que têm dificuldade do ponto de vista da logística da vacina. Aqui no estado de São Paulo funciona muito bem, quer dizer, o governo do estado organizou um sistema que chama Vacivida, em que a pessoa já sai agendada com a segunda dose, já tem o dia que ela vai tomar a segunda dose, mas isso não é o habitual no Brasil. Tem locais aí que mal se registra o nome da pessoa, e a pessoa muitas vezes
não fica devidamente informada a necessidade da segunda dose, né? Por isso que tem aí as estatísticas, mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose ou que perderam o prazo da segunda dose, né? Então, nós temos dito que é necessária a segunda dose, essas pessoas precisam voltar ao posto de vacinação, onde receberam a primeira dose, para agendar a sua segunda dose. Quer dizer, do ponto de vista de fornecimento, não haverá problema, né? E todas devem ser vacinadas, sim, com a segunda dose. Existe a possibilidade de se adequar a essas doses ou são doses definitivas? Porque vacinas que aplicavam uma vez estão dizendo que precisa se aplicar 2 vezes. Vacinas que se aplicava 2 vezes já estão dizendo que há necessidade de uma terceira dose. Eu não sei se é porque isso está acontecendo nos Estados Unidos. Eu não sei se é porque eles têm mais do que a quantidade suficiente para imunizar a população, seria uma dose de reforço. Mas a Coronavac, definitivamente com 2 doses, ela cumpre o seu papel? Ela cumpre o seu papel, inclusive ela é eficiente contra a variante P1, né? Isso já são os dados já disponíveis, né, publicados aqui no Brasil, no Chile, né, na própria China. Então, 2 doses, nesse caso aqui, são suficientes. O que acontece é que outras vacinas estão tendo uma redução da sua eficiência em relação às variantes, né? E isso é possível que venha a ocorrer, né? Então, quando se fala na terceira dose, já se pensa em inclusão das novas variantes, quer dizer, uma dose adicional com as variantes para as quais a vacina não responde bem, né? Então, a vacina da AstraZeneca tem um certo problema com a variante sul-africana, é possível que daqui a algum tempo exista aí uma vacina adicional da AstraZeneca com a variante da África do Sul. O Butantan trabalha junto com a Sinovac já para a produção de uma vacina, já com a variante P1. Embora ela responda bem, nós já estamos produzindo em início, né? Nós estamos no início da vacina com a P1, né? A Butanvac já leva isso em consideração. Então, é necessário que todas essas vacinas, né? E isso é normal, a vacina da gripe, ela muda todo ano. Quer dizer, todo ano são vírus novos que entram na composição da vacina da gripe. E pode ser que isso venha a acontecer com o coronavírus, né? Que a gente tenha necessidade de reforços anuais, né, com os vírus que estão circulando, tá? Então, isso é perfeitamente razoável, né, de supor que venha a acontecer. Eu dei a notícia no sábado, e muita gente nem percebeu, de que o transporte coletivo estadual, trens e metrôs, foram reduzidos, as composições foram reduzidas, sob o argumento que o pessoal não está vacinado. O pessoal que trabalha em trens e metrôs, que o pessoal não está vacinado. Eu recebi uma informação de fonte muito importante, de que a partir do dia 11 de maio, pessoas a partir de 47 anos que trabalham em trens e metrôs vão começar a ser vacinadas. E que a partir do dia 11 de maio volta a rodar a frota 100%. Porque eu acho meio absurdo você circular 14 milhões de pessoas dentro de um transporte coletivo, que, 14 milhões de pessoas, a Bélgica e mais um pouquinho, quase a metade de Israel. É a Bélgica onde tem a capital da Comunidade Europeia. Então, 14 milhões usam o sistema de transporte público municipal e estadual. Só aqui em São Paulo e região é uma coisa assim brutal o que você vê de gente dentro do transporte coletivo. Então, o transporte coletivo estadual deve voltar à normalidade no dia 11 de maio com a vacinação desses profissionais. Existe a possibilidade, eu não sei se o senhor pode informar ou não, se sabe ou não, porque não é da sua competência, de também estender isso a motoristas de ônibus, para que a frota pode rodar 100%. E até que ponto, doutor Dimas, e é importante a gente saber isso, o transporte coletivo influi de uma forma definitiva em espalhar essa doença? Datena, quem faz o cronograma de vacinação é o Programa Nacional de Imunização, PNI. Quer dizer, ele que determina quais são as faixas e a população que será vacinada.
Agora, tem um critério, Datena. O critério é o seguinte: no primeiro momento, você protege as pessoas que estão em risco de morte, em risco de doença grave e morte, né? Por isso que foram os idosos, em primeiro lugar, agora virão as pessoas com comorbidade, né, que também apresentam um elevado risco, e depois, Datena, você protege as profissões, as pessoas que, por uma necessidade social, têm que ser preservadas. Então, por exemplo, os profissionais de saúde foram vacinados, porque você não pode perder, no meio de uma batalha contra um vírus, você não pode perder um contingente importante de profissionais de saúde. Lá no começo, ano passado, chegou-se aí, em algumas regiões, a ter em torno de 14% dos profissionais de saúde afastados, né, por causa do Covid. Né? Então, é a proteção, mas é a função social, que não pode ser perdida naquele momento. Obviamente que o mesmo raciocínio se aplica para as outras categorias. Aí é uma categoria de exposição, aqueles que são mais expostos. Motoristas, trabalhadores do transporte, os profissionais de segurança, os professores, né, que são mais expostos, né, porque estão em contato com uma população maior, os trabalhadores em serviços públicos. Então, esses contingentes devem ser vacinados, sim, à medida que as vacinas ficarem disponíveis. Né? É mais ou menos o raciocínio que acontece com a vacina da gripe. Né? A campanha da vacina da gripe sempre é assim. Começa pelos idosos, né? E aí progressivo, idosos e crianças, no caso da gripe, né? Que são os que são em maior risco, e vai progredindo para as outras categorias profissionais. O mesmo deve acontecer com a vacina para o Covid, né? Deve ter a mesma lógica. Olha, mas aqui uma observação pessoal, nada científica, mas absolutamente pessoal e de experiência própria. Eu sou um cara que eu tenho imunidade baixa, porque eu perdi o baço, numa cirurgia de pâncreas. Eu sou um cara que tem 6 stents no coração. Eu sou um cara com uma diabetes altíssima. O meu índice de diabetes é super alto, mesmo controlado com doses altas de insulina. Bom, eu não sou do grupo de risco, eu sou o próprio risco. Mas não é só para Covid, não. É qualquer tipo de doença e gripe comum. Eu sempre tomei vacina contra a gripe, até por causa disso, né? E sempre peguei gripe mesmo tomando vacina contra a gripe. Mas depois da pandemia, foi a primeira vez que eu não peguei gripe em um ano depois da dose de vacina contra a gripe que eu tomei. Por isso que aqui é um recado de um cara que observou isso e que deve servir para muita gente. Enquanto não houver vacina, lavar as mãos, álcool em gel, distanciamento social, se possível e quando possível, e nunca mexer na máscara. Eu continuei trabalhando todos os dias da pandemia, não deixei de trabalhar um dia dessa pandemia, me expus a risco o mínimo possível, tanto que quando eu trabalho no estúdio não tem ninguém, apenas o Marcelo que coloca o microfone em mim ali, não tem cinegrafista, não tem... As pessoas que ficam ali dentro não ficam normalmente porque eu sou de extremo risco. Eu assinei um termo de compromisso com a emissora que eu continuaria trabalhando, mas assumindo o risco de acontecer algum problema comigo. Só que eu tomei todos os cuidados possíveis e imagináveis, e vou bater até aqui na madeira, mas não acho que é questão de bater na madeira, não. É questão de você confiar no que a classe médica diz para você. Tomando todas as providências possíveis e imagináveis, eu, incrivelmente, pela primeira vez, não peguei gripe. Não é que eu não peguei Covid. Pela primeira vez na minha vida é que eu não passo por um inverno, um período invernal, um período em que acontecem mais contágios. Foi a primeira vez na minha vida que eu não peguei gripe. Então, enquanto não tiver vacina, enquanto você não estiver vacinado, primeiro é mais do que claro essas idiotices de festa clandestina, seja baile funk ou seja em qualquer lugar. Está mais do que claro, jovens estão morrendo aí. Eu, como um sujeito que tinha tudo para pegar a Covid, porque continuei trabalhando, respeitei os protocolos e não peguei a Covid e não peguei nem gripe.
Então, respeite os protocolos até chegar a sua vez, porque provavelmente se eu pegasse a Covid, eu não iria resistir, porque eu sou muito mais suscetível ao evento morte ou a consequências graves da Covid do que uma pessoa normal. Tenho mais de 60 anos e tenho todas essas comorbidades que eu já falei e outras que eu devo ter e que não sei. Mas respeitando os protocolos, eu não peguei nem gripe e nem Covid. Para azar de muita gente que gostaria que eu pegasse no primeiro dia. Mas é um recado que eu dou para vocês. Não é observação científica, mas eu tenho certeza que o Dr. Dimas vai dar um embasamento científico para isso, que enquanto você não estiver vacinado com a segunda dose, e mesmo depois você tem que ter o seu controle, porque há um determinado tempo aí que você tem que respeitar para que nós voltemos à normalidade. A gente passou tanta dificuldade que jamais pensou que ia passar. Agora, aos 90 do segundo tempo, aos 90 minutos de jogo, nós vamos afrouxar as regras. Então, você que pode, eu não estou dizendo para você que não pode, mas você que pode, mesmo você que não pode, tente fazer o possível para não mexer na máscara. O mínimo isso. E manter as mãos limpas. O mínimo isso. Porque muita gente tem que ir no ônibus, no trem, aí é impossível você manter o distanciamento social. Mas lave as mãos, ou com álcool em gel, ou com água e sabão, e não mexa na máscara, pelo amor de Deus. Com isso eu resisti à doença até agora, com isso e com a força de Deus, mas nem gripe eu peguei. Foi a primeira vez que eu não tive gripe. E sempre me vacino porque eu preciso de vacina, né? E sempre peguei gripe, porque eu não respeitava os protocolos. Então, nesse aspecto, o mundo e o Brasil, acredito que vão sair melhor, porque a população tem mais consciência das medidas de higiene, de distanciamento quando possível, e principalmente do uso de máscara até o necessário. Vai chegar um momento que a gente vai se ver livre da máscara, mas estamos longe disso e espero que chegue rapidamente. Doutor Dimas, acho que é isso. De minha parte, estão me perguntando dessa variante de Sorocaba, que eu nem sei o que é isso, mas tem mesmo variante de Sorocaba, eu não sei. Para encerrar, seria isso, mas acho que esse depoimento meu é importante, viu? Porque durante algum tempo a gente vai ter dificuldade com vacina, mesmo com esse trabalho hercúleo do Butantan e da Fiocruz, vamos ter dificuldade com vacina. Então siga essas regras aí, porque elas salvam vidas. Você que pode seguir e que está jogando fora a sua vida. Né? E quem tem que usar o transporte coletivo tem que ter um distanciamento menor que o necessário, nunca mexa na sua máscara e adote as medidas de lavar as mãos. Doutor Dimas, é isso. É a variante de Sorocaba que o Garrafa está me perguntando aqui. Eu nem sei que variante é essa, nem sabia que tivesse variante de Sorocaba. Mas é isso para encerrar, doutor Dimas. Na realidade, em Sorocaba foi identificada a variante da África do Sul em pessoas infectadas lá. A variante própria da África do Sul foi identificada no município de Sorocaba, né? Como também já está sendo identificada em outros locais. Então, é uma variante que começa a circular aqui. E nós precisamos prestar atenção, não só a ela, mas a do Reino Unido também, que está circulando, e a outras variantes. Nós precisamos estar sempre atentos. Agora, a sua conclusão foi a coisa importantíssima, né? Você disse que muita gente não pegou a gripe. Gripe tem o mesmo mecanismo de transmissão do coronavírus, e quando você faz a prevenção de um, você está se prevenindo de outro. E você tem toda a razão. Quer dizer, a máscara é um instrumento fundamental de proteção, não levar a mão à máscara, não levar a mão ao rosto, ao olho, ao nariz, à boca, sem que a mão tenha sido absolutamente higienizada, e não tirar a máscara por nada, quer dizer, só na hora mesmo da alimentação, porque sem dúvida nenhuma, é pelo nariz e pela boca e pelos olhos que o vírus entra. Se nós nos protegermos, ele terá mais dificuldade em ser transmitido. Eu agradeço muito, Datena. Um grande abraço para você. Doutor Dimas, foi um prazer enorme falar com o senhor, como sempre. Um ótimo dia, fique com Deus e que Deus proteja o senhor e toda essa gente que trabalha o dia inteiro, 24 horas por dia, quase não dorme, para poder salvar a gente. Um abraço grande, bom dia e parabéns.